Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liajos Tech, vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre máquinas virtuais, né? Eu nunca trouxe um vídeo no canal que eu me lembre falando mais aprofundadamente sobre essa questão, tá? Eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer aqui ao RTS Technologies, é meu primo irmão, Ricardinho. Ele sempre tem comentado nos meus vídeos e ele me deu essa sugestão. Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Nunca tinha me vindo na cabeça a ideia de fazer esse vídeo. E aí até comentei aqui, bem lembrado, vou fazer. Ele comentou nesse vídeo meu aqui, pessoal, onde eu tô ensinando como você pode instalar um Windows 10 ou um outro sistema operacional em um dispositivo USB, seja HD, SSD ou pendrive, tá? Utilizando a totalidade da capacidade de armazenamento daquele dispositivo. Ou seja, se o HD tem 250, se o HD SSD tem 120 GB, 250 GB, você pode usar a totalidade dessa unidade de disco para você poder instalar uma máquina virtual ali dentro. Quem quiser ver esse vídeo, é só vir aqui no canal e assistir o vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, deixa eu explicar o que é uma máquina virtual. Máquinas virtuais são aplicações para computador, tá? Que permitem que dentro de um sistema operacional você consiga simular um outro computador para rodar um outro sistema. Ou seja, explicando de uma maneira mais compreensível para o usuário comum, seria o seguinte: eu tenho um Windows instalado e dentro desse Windows eu posso instalar uma aplicação, um aplicativo, um programa que vai me permitir simular um computador dentro daquele Windows, aonde eu posso instalar um outro Windows, aonde eu posso instalar um Linux, né? Eu posso ter um Linux instalado no meu dia a dia, como é o meu caso aqui, e através de um programa que simula um computador, que são as máquinas virtuais, eu consigo ter um Windows instalado dentro desse sistema. A máquina virtual, você instala ela onde o sistema está instalado. Porque o que vai acontecer? A máquina virtual, como é que ela funciona? A máquina virtual ela funciona da seguinte forma: é uma aplicação, como eu já falei, um programa de computador que vai simular um computador, um outro computador dentro de um sistema operacional já instalado. Então ela vai utilizar do seu computador físico apenas de hardware. Ela vai utilizar o seguinte: o processador, como todo e qualquer programa utiliza, né? Qualquer programa que você for rodar no computador, que você roda um jogo, navegador, Office, tudo vai utilizar processamento, tá? Então ele vai usar o seu processador, tá? Então ele vai utilizar processador, assim como qualquer outro programa de computador. Ele vai utilizar memória, tá? Ele vai utilizar uma parcela da memória RAM que você tem no seu computador, a memória física, né, a RAM. E ele vai utilizar a placa de vídeo, como todo e qualquer programa precisa, né, e vai utilizar. E no caso, é uma máquina virtual, é igual um jogo, ela vai usar mais do hardware, dependendo da configuração que você fizer, né? Então ela vai usar a placa de vídeo, vai usar a placa de som e só, tá? De hardware é isso. Como todo programa de computador, ela vai ocupar um espaço no seu HD. Só que na máquina virtual, o que ela vai fazer? Como ela vai simular um computador, tá? As únicas coisas que ela vai de fato usar diretamente é só processador e memória e vídeo. O resto ela vai simular. Então, a unidade de armazenamento aonde será instalado esse sistema operacional, seja o Windows, seja Linux, tá?
essa unidade de armazenamento, ela vai ser uma unidade virtual. Nada mais é que um arquivo, como se fosse um arquivo ISO, um arquivo de imagem, como se fosse um arquivo compactado, enfim. Ela vai pegar, vai criar um arquivo dentro do seu HD, SSD, M2, dentro da sua unidade de armazenamento, que você vai definir o tamanho que você deseja que esse arquivo possua, para simular uma unidade de disco, uma unidade de armazenamento. Então ela vai simular isso daí, tá? Eu estou usando parte do espaço que eu tenho na minha unidade de armazenamento, onde está instalado essa aplicação de máquina virtual. Sim, eu vou utilizar, mas ela vai ser restrita ao tamanho máximo que eu delimitar para essa unidade de disco virtual, tá? Falando agora sobre a configuração do hardware, né, da utilização do hardware. A máquina virtual, diferentemente do Dual Boot, o Dual Boot ele vai usar o hardware do seu PC como um todo, tá? Ele vai usar o hardware do PC como um todo. Ele vai usar processador, placa de vídeo, memória, tudo da mesma maneira, né, que o outro sistema que você tem instalado utiliza. No caso da máquina virtual, ela te permite que você configure o computador que ela vai simular, que ela vai emular, né? Então ela permite que você defina a quantidade de núcleos que esse computador vai ter. Ela permite que você defina a quantidade de memória RAM que esse computador vai ter, tá? E ela permite que você defina qual o tamanho da unidade, né, da unidade de armazenamento que a unidade de disco virtual vai ter. Então você pode simular um computador, tá? Do jeito que você quiser. Quanto mais forte for o seu processador, quanto mais memória RAM você tiver e quanto mais espaço em disco você tiver, ou se você fizer o que eu ensinei no outro vídeo, tá? Você pode delimitar, você pode criar um computador, né, uma máquina virtual, você pode simular um computador um pouco melhor. No meu caso aqui, como eu tenho uma limitação de processador, que é um Intel Core 5 de quarta geração, que só tem 4 núcleos e 4 threads, com 22 nanômetros, ou seja, já é um processador antigo, defasado, né? O que acontece? Normalmente, quando eu faço máquina virtual, eu crio uma máquina dual core, tá? Eu simulo uma máquina dual core. Eu coloco 2 núcleos apenas, porque eu não posso, tá? A aplicação nem me permite isso. Eu não posso colocar mais núcleos do que isso, tá? Porque devemos lembrar o seguinte: é um programa que está rodando dentro do sistema operacional. Ali, antes do programa, tem um sistema operacional rodando. Normalmente, no meu caso, eu vou produzir vídeo. Então, você já tem um OBS Studio rodando, né, em segundo plano, capturando, gravando, fazendo coisas, né, trabalhando, né? Eu tenho que levar tudo isso em consideração. Aqui eu até tenho uma excelente quantidade de RAM, mesmo para os dias atuais. Já não é lá grandes coisas, mas ainda é bom. Eu estou com 32 GB de memória RAM. Então eu posso delimitar para minha máquina virtual 4 ou 8 GB, tá? 4 GB no meu, pelo que eu tenho experienciado aqui, para um computador dual core, tá mais que suficiente. Já dá para eu ter uma boa performance, já dá para tornar o sistema usável, tá? Eu consigo ter usabilidade dentro desse sistema com 4 GB de RAM, simulando um dual core, tá? No que tange ao quesito de placa gráfica, você pode também configurar o quanto que ele vai consumir da sua placa gráfica,
tá? Normalmente, o padrão, o básico para um bom funcionamento é de você deixar 128 megas com o módulo 3D ativado, para você ter mais desempenho. Mas geralmente a gente coloca 256 megas. Parece pouco, né? Parece uma coisa irrisória, parece um negócio assim, meu Deus. Eu estou simulando um computador dual core com 4 GB de RAM e uma placa de vídeo de 256 megas, né? Mas funciona, tá? Então, você pode fazer isso na máquina virtual. E, normalmente, pessoal, as aplicações que são para você criar sua máquina virtual, você consegue, elas já meio que te sugerem a quantidade de espaço em disco, digamos assim, que seja adequada, né? Nem muito nem pouco, para você poder instalar um sistema operacional pré-definido. Então vai depender de sistema para sistema, tá? Aí ali ele meio que, quando você escolhe lá o sistema que você vai instalar, ele meio que já te delimita, olha, esse sistema aqui você pode deixar 30 GB, tá bom? Esse sistema aqui, no caso do Windows, por exemplo, Windows 10, pede 64 GB, né? O que é um valor considerável. E nunca se esqueça, isso daí vai ser um pedaço da sua unidade de disco que vai ser alocada para essa unidade virtual, então ela vai ser consumida. Independente, presta atenção, o que acontece com as unidades virtuais das máquinas virtuais? Independente de você encher ou não essa unidade de disco virtual, quando você cria ela, o que o sistema vai fazer? O que o programa da máquina virtual vai fazer? Ele vai separar aquela quantidade de gigas que você delimitou da sua unidade de armazenamento principal. Então você entende que é o seguinte, se eu separei 30 gigas da minha unidade de armazenamento principal para poder usar como uma unidade de armazenamento virtual, esses 30 gigas não vão estar disponíveis para uso por você. Ele vai estar disponível para a máquina virtual. Então você só vai poder usar esses 30 gigas dentro da máquina virtual. No seu sistema de uso diário, vai diminuir 30 gigas da sua unidade de disco, da sua unidade de armazenamento. Vocês estão entendendo? Então é preciso que se tenha esse entendimento, tá? Qual o sentido de ter uma máquina virtual e não um dual boot? O dual boot, pessoal, ele é comumente mais indicado para você que precisa de usar mais de um sistema operacional na sua máquina e que você tenha desempenho pleno, tá? Que você consiga ter desempenho pleno, que você precisa ter desempenho pleno. Tipo assim, eu vou usar Linux para programar e vou usar o Windows para o resto. Você precisa ter desempenho pleno no Windows e no Linux. Então, você vai instalar ele em dual boot. É o mais indicado. Porque no dual boot, como eu já falei, o sistema vai utilizar o hardware do seu computador integralmente. Não vai ser nada virtual, não vai ser nada emulado, não vai ser nada simulado, tá? Máquinas virtuais, elas são mais indicadas para você experimentar sistemas, para você poder fazer testes, tá? Para você poder testar coisas sensíveis. Porque a máquina virtual, ela tem uma vantagem. Como eu estou simulando um computador, como eu estou simulando uma unidade de armazenamento virtual, qualquer coisa grave que acontecer naquela unidade de armazenamento virtual não vai afetar a minha unidade de armazenamento principal. Porque como aquela unidade de armazenamento virtual é um arquivo, vai danificar o arquivo, corrompe, danifica, mas não vai danificar a minha unidade de armazenamento principal, tá? No caso do dual boot, você pode ter problemas nesse sentido,
do seguinte: se você tem dois sistemas operacionais instalados numa única unidade de disco, né, numa única unidade de armazenamento. Você pegou lá um HD de 1 TB, um SSD ou M2 de 1 TB, dividiu ele em porções e colocou lá tanto para um sistema quanto para outro. Vamos supor que o sistema principal bugue. O sistema sempre vai ter um sistema principal e um secundário. E o que acontece, pessoal? Vamos supor que o sistema principal ele corrompa por algum motivo. Se ele, partindo do pressuposto que você instalou dois sistemas operacionais numa mesma unidade de armazenamento físico, tá? Você pode ter sérios problemas para inicializar o segundo sistema. Então vamos supor que o seu sistema principal tenha sido o segundo sistema que você instalou, seja o Windows. E vamos supor que o Windows corrompeu. Se tem um outro Windows instalado na máquina, já era. Você vai ter problema. Tá? Você vai ter muito problema. Na máquina virtual isso não acontece. Vamos supor que você tem um Windows instalado numa máquina virtual. Esse Windows deu pau. Estava fazendo teste lá, era um Windows do programa Insider, era uma versão de testes e tal, veio com algum problema, alguma atualização mal feita, você foi testar algum dispositivo, deu pau nesse Windows, corrompeu esse Windows. Só vai corromper o arquivo. Seu sistema principal vai continuar funcionando sem problema nenhum. Vocês estão entendendo? Então, cada um tem suas vantagens. Agora, qual é a desvantagem de máquina virtual? Desempenho. O desempenho, por mais que você configure ela, nunca vai ser equivalente ao desempenho de uma máquina real, tá? Ao método dual boot. Então você tem que ponderar. Então, para quem seria indicado a utilização de uma máquina virtual? Para que tipo de público seria indicada a utilização de uma máquina virtual? Você que vai rodar aplicações mais simples, você que precisa de um sistema para fazer testes, você que precisa de um sistema para coisas básicas, né? Tipo, por exemplo, eu uso Linux, mas eu tenho um Windows instalado aqui, né? Eu sempre mantenho um Windows instalado aqui. Por quê? Porque às vezes eu preciso rodar alguma coisa, eu preciso testar alguma coisa, tem coisa que não funciona bem no Linux, eu preciso testar no Windows, eu preciso ir para o Windows. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso fazer no Windows. Então, essa máquina virtual de Windows já me resolve. Eu não preciso reiniciar meu computador para entrar no Windows. Basta eu inicializar a máquina virtual dentro do meu Linux e vou entrar no Windows normalmente, tá? E tudo funciona, né? Pro uso que eu faço do Windows aqui, a máquina virtual me resolve. Então, para tarefas comuns e básicas, você, ao invés de ter um dual boot, você pode ter uma máquina virtual. Porque você não precisa, primeiro, na máquina virtual, em relação ao dual boot, por exemplo, máquina virtual você não precisa reinicializar o sistema para entrar no outro. Você não precisa sair de um para entrar no outro. Você entra no sistema dentro do outro. Segundo, qualquer coisa que acontecer não vai impactar o seu sistema principal, né? Então esses são os dois pontos positivos da questão de utilização de máquina virtual. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês sobre, para finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês aqui os tipos de máquinas virtuais, quais são as máquinas virtuais disponíveis hoje no mercado, tá? Todas elas têm versão gratuita, são gratuitas, tá? Duas delas são plenamente gratuitas. Uma delas é paga e tem versão gratuita também, com algumas limitações, mas dá para você usar. Para o usuário doméstico dá para usar perfeitamente, tá? A versão gratuita. Uma delas é totalmente multiplataforma. Você vai conseguir rodar tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no macOS, tá? E duas delas só rodam em um único sistema cada uma. Eu vou começar falando
de uma que é o VMware Player, tá? O VMware, deixa eu abrir aqui a página dele aqui. Pera aí. Primeiramente, pessoal, vamos começar pelo VMware. O VMware já é um conhecido programa para máquinas virtuais que tem uma versão gratuita chamada VMware Player, que funciona no Windows e no macOS, tá? Ela não tem versão para Linux, beleza? Ela só funciona no Windows e no macOS. Tem a versão paga, que tem muito mais recursos, tá? E tem a versão gratuita, que é o VMware Player, que funciona tranquilamente no Windows e no Mac. Essa máquina virtual, ela apresenta um desempenho melhor, tá? De todas, das três que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é a que tem, no caso das duas para Windows, tá? Que duas são para Windows e uma é só para Linux. Das duas para Windows, ela tem apresentado um desempenho melhor, tá bom? Então essa é a primeira aplicação para máquina virtual. O outro multiplataforma que a gente tem aqui é o VirtualBox, tá? O VirtualBox é a aplicação para criar máquinas virtuais mais conhecidas e mais usadas no mundo hoje, tá? Entretanto, pessoal, o desempenho que você consegue ter no VirtualBox deixa um pouco a desejar em relação, por exemplo, ao que eu tenho no VMware Player e ao que eu tenho no outro que eu vou mostrar para vocês, que é o GNOME Box, tá? Esse aqui, pessoal, o VirtualBox, ele funciona tanto no Windows quanto no Linux, tá? Então você vai acessar aqui, ó, o site virtualbox.org e aqui você faz o download do VirtualBox, tá? Você clica aqui e faz o download dele. Beleza? Eu não sei o que está acontecendo com a minha rede aqui. Tá um pouquinho ruim para carregar, mas tranquilo. O tempo tá bem estranho aqui hoje, viu? Tá bem estranho. Aí a antena precisa se posicionar aí direitinho. Normal, galera. Tô acostumado já. De boa. Tá? Então esse aqui é o VirtualBox, ó. Eu posso criar diversas máquinas virtuais nele aqui e eu baixo ele aqui do VirtualBox, né, do site dele aqui, ó. virtualbox.org, tá bom? Você pode pesquisar aqui no Google, já vim direto aqui em download, tá? A outra aplicação é essa aqui, ó, o Box. Essa aplicação, ela é exclusiva para Linux, tá? É o GNOME Box. Ela é exclusiva para Linux e ela só funciona no Linux. Qualquer Linux, tá? Você vai baixar ele no seu repositório. Você vai vir aqui no seu repositório de aplicativos, ó, no meu caso aqui é a Big Store, e você vai pesquisar, você vai procurar aqui por GNOME Box, tá? Você vai procurar por isso aqui, ó. Aí você faz a instalação dele, tá? Aqui diretamente da loja. Minha internet tá meio ruim mesmo. Tá aqui, ó, tá? Então você vai estar utilizando aí o GNOME Box. As funcionalidades são as mesmas, tá, galera? Você vai criar uma máquina virtual, você vai simular aí como é que vai ser essa máquina e coisa e tal. A performance real, vamos voltar aqui. Finalizando aqui, pessoal, a performance real da máquina, ela vai ser determinada de acordo com a capacidade do seu hardware físico, tá? Então, se você tem um processador aí muito parrudo, que tem, sei lá, 6 núcleos e 12 threads, 6 núcleos físicos, tá? Você tem que se basear pela quantidade de núcleos físicos que a sua máquina possui, beleza? Se você tem um processador aí que tem 12 núcleos, se você tem um processador aí que tem 12 núcleos e 24 threads, por exemplo, você pode criar uma máquina com 4 núcleos, um quad-core. Você pode criar uma máquina com 6 núcleos, um 6/6, tá? O que acontece? A máquina virtual, pessoal,
ela vai entender que a quantidade de núcleos que você delimitar vai ser a quantidade de threads que a máquina vai ter, tá? Diferentemente da máquina real. Por exemplo, se eu tenho um processador que tem 4 núcleos e 8 threads, ele vai entender que no total eu tenho 8 núcleos de processamento, sendo 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos, tá? Então ele vai... enfim, desculpa. 4 núcleos físicos e num total de 8 núcleos lógicos. Então ele vai entender isso. Se eu tenho um processador que é 6/12, o sistema vai entender que eu tenho 6 núcleos físicos e 12 núcleos lógicos. Tá? Então ele vai entender que a máquina tem 12 núcleos no total. Tá? É isso que os sistemas acabam fazendo, esse entendimento. Beleza? Então a configuração da máquina virtual vai depender disso aí, tá? Vai depender de como você vai configurar a máquina virtual para você estar utilizando. Concluindo, máquina virtual, pessoal, como eu disse, é para você que precisa de um sistema ali auxiliar e não quer ter que ficar saindo do seu sistema principal toda vez que você for executar esse sistema, tá? Ou para você que quer fazer testes e não quer ficar toda vez instalando dual boot sistema operacional, tá? Não é indicada para quem vai jogar, não é indicada para quem vai mexer com aplicações muito pesadas, porque a máquina virtual ela sempre vai entregar uma performance um pouco mais limitada, mesmo que o seu computador seja parrudo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Esse vídeo deu edição pra caramba. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Dá essa força aí pra gente. Vamos ajudar a gente a bater a quantidade de horas pra gente poder faturar aí um troco. Beleza? E deve vir novidade aí no meu canal, hein? Pra quem gosta de novidade, não ela é tecnologia indiretamente, né? Mas não é ligada à computação, não. Mas deve vir aí. E review em português no YouTube eu não vi, tá? É lançamento, vamos ver se dá certo aí. Beleza? Fica ligados com isso aí. Quer colaborar com a gente para que essas coisas aconteçam? O Pix está aí embaixo. Curta, comenta e compartilha. Fui. Canal do Liésio é meu entretenimento.